Fala, Jorge, meu querido, como é que você tá? Beleza. Mentira. Você herdou uma fazenda? Agora você quer saber como é que você faz, se você vende a fazenda ou não. Combinado, meu querido. Vou falar um pouquinho sobre isso. Abraço. Lenha. Seja bem-vindo a mais um vídeo do quadro Inominado. Confesso que a gente está demorando um pouco para escolher os nomes porque são boas sugestões. Eu sou o Guilherme Matos, um dos responsáveis pela consultoria de investimentos da VP Capital, e no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco mais e vou trazer uma perspectiva por um cenário de que, acabei de herdar uma fazenda, estou na dúvida se eu mantenho essa fazenda e continuo ali os trabalhos ou se eu faço a venda dessa fazenda e aplico esse dinheiro. Se você gosta desses vídeos, já curte, comenta, deixa aquele like maravilhoso. Coloca mais uma vez aí a sugestão de nome, porque eu amo ver vocês colocando aqui as sugestões de nome. E vamos dar-lhe. Então vamos imaginar que, você acabou de receber a herança da sua família. E essa herança tem uma fazenda gigantesca aqui no interior de Goiás. E você precisa decidir se você vai manter a atividade da fazenda, que é agropecuária. Então tem um cultivo, as culturas, plantação de soja, milho e afins. Tem a parte do gado e você não sabe o que fazer. Cara, eu tô na dúvida se eu vou manter essa fazenda e continuar lá trabalhando, contratando um pessoal para trabalhar na fazenda. Ou se eu faço a venda dessa fazenda e aplico esse dinheiro para começar a viver de renda logo. Ou para ter um patrimônio investido já considerado. E quando a gente está falando sobre esse tipo de decisão, a gente tem que pensar de forma muito estratégica. Será que realmente você tem um tempo hábil para poder ir para a fazenda, acompanhar todo o processo, cuidar do gado, cuidar das plantações? Será que você tem esse conhecimento, essa habilidade técnica? Então, no cenário que você tem essa bagagem, faz total sentido você talvez manter essa fazenda. Agora, se você não tem nenhum conhecimento, não quer ter esse trabalho de ter que ficar cuidando dessa fazenda e afins, você pode talvez vender esse imóvel e aplicar esse dinheiro. Só que a gente tem que entender uma coisa. A gente tem que saber qual que é o valor possível aí que esse imóvel pode ter de valor de mercado. Então, será que esse imóvel vale 15 milhões, 10 milhões, vale 2 milhões? Será que com a porteira fechada, se alguém comprar a fazenda com a porteira fechada, você vai receber mais e vai ter menos trabalho? Ou você prefere vender só o terreno, só a casa e todo o maquinário, toda a estrutura que você construiu ali, você quer levar para outro lugar? Tudo isso tem que ser pensado. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é identificar o quanto que essa fazenda vale. Para que isso seja possível, a gente tem que levar em consideração alguns fatores ali primordiais. O primeiro deles é localização. Então, onde que essa fazenda se localiza? É uma região ali com solo produtivo? Será que na região específica ela comporta, vamos supor, soja e não comporta milho? Aí você tem essa visualização, sabe? Então, produtividade do solo. Como é que está a infraestrutura dessa fazenda? Então, você construiu o silo. Você colocou um silo para armazenar os grãos, você colocou um celeiro bonito, você colocou um celeiro legal, com um maquinário legal, você vai vender essa fazenda com a porteira fechada, ou seja, com tudo que está dentro. Você conhecia esse termo? Porteira fechada? Acho que não, hein? E claro, você também tem que entender o momento do mercado. Então, será que realmente o mercado está aquecido no nível para você conseguir vender uma fazenda de forma rápida? Porque o ponto principal de uma venda de uma fazenda, ou de qualquer outro imóvel, é a velocidade da liquidez que você vai ter sobre essa venda. Pensa o seguinte cenário: eu quero comprar uma fazenda, só que eu vou ficar olhando uma fazenda aqui da região próxima, vou procurar uma fazenda em outro lugar, e eu vou ficar fazendo várias visitas, e eu tenho dinheiro para comprar, só que às vezes eu não quero comprar agora. Por quê? Porque eu tô com uma outra oportunidade melhor, ou porque eu sei que tem uma outra fazenda que vai sair para venda e eu quero aguardar para ver se realmente compensa. Então, quando você está vendendo o imóvel, você tem esse problema, porque nem sempre você vende na hora que você quer pelo valor que você busca. Então, é importantíssimo que você se atente aí a esses detalhes: localização, produtividade do solo, infraestrutura e o momento do mercado. Um segundo ponto importante: por mais que você vá vender este imóvel, vai receber um dinheiro, você também vai ter que pagar um percentual desse valor ali em impostos. Por exemplo, ITBI. Então, você vai ter a transferência desse imóvel para o comprador. E esse negócio imobiliário gera o imposto do ITBI. Então você vai ter ali de 2% a 3%, dependendo do estado, da região, sobre o valor do imóvel. Então você vai ter essa visualização, que é importante. Você também tem que saber os custos inerentes disso. Vai ter um custo de escritura. Então vamos lá, você tem que ir no cartório, junto com o comprador, fazer uma escritura de compra e venda. Feita a escritura de compra e venda, você leva no registro de imóveis. Aí no cartório de registro de imóveis, você registra essa escritura na matrícula do imóvel, paga o ITBI, todos os custos cartorários ali, naquele momento do registro. Depois do registro, vai ter que pagar a certidão de matrícula atualizada. E a certidão de matrícula atualizada, ela concretizou a venda feita. E a partir daí, você já consegue receber o seu dinheiro, já consegue passar a chave da fazenda ali pro comprador. Então tudo isso começa
a dar vida ao negócio imobiliário. E é importante você entender que existe esse imposto. Você vai pagar esse imposto, vai pagar os custos cartorários. Então tenha isso em mente, porque às vezes você quer vender por 15 milhões, vamos supor, uma fazenda. Só que você vai pagar, vamos fazer contas. Então se eu estou falando de 15 milhões, 2%, está falando de 300 mil reais de imposto, jogando 2% de TBI. Fora o custo de cartório aí que pode chegar na casa de 17 mil reais. Então praticamente 320 a 350 mil reais aí você pagaria só com o custo da transação dessa venda imobiliária. Então é bom você ter essa visualização e você entender que vai ter esses custos. Vamos pensar no seguinte cenário. A gente fez a análise da localização do imóvel, produtividade do solo, a infraestrutura, o momento de mercado. E a gente chegou num valor ali justo do imóvel de 15 milhões. Que eu dei o exemplo aqui de 15 milhões. A gente vai ter 300 a 350 mil de imposto. Vamos colocar 350 mil, jogar um valor um pouco mais alto. Então a gente vai ter um valor líquido ali na casa de 14 milhões e 650 mil. Então esse é o valor líquido praticamente que você receberia. Pensando nesse cenário, a gente identificou o valor líquido que você teria para receber ali nessa transação. Agora você tem que entender quais são seus objetivos com os investimentos. Porque a gente viu que a fazenda, ela vale esse valor, você vai receber 14 milhões e 650 mil. Só que agora você tem que entender, eu quero vender para aplicar meu dinheiro, tá? Mas quais são os seus objetivos? Você já quer viver de renda passiva com esse dinheiro? Ou você quer alocar para deixar esse patrimônio crescer ao longo dos anos e futuramente você precisar utilizar desse valor? Então esse é o primeiro ponto, você tem que olhar para esse cenário. Você quer reinvestir? Então tudo que render, você vai reinvestir esse dinheiro para aumentar cada vez mais o patrimônio, você vai fazer novos aportes, como é que isso vai ser feito? Também tem que ter isso bem claro, bem claro. Ou você já está pensando ali na aposentadoria, tá pertinho ali, eu tenho 30 anos, já estou querendo me aposentar, quero ser herdeiro total, não quero trabalhar mais. Então tudo isso você tem que ter claro na sua cabeça, de forma bem clara mesmo. Feito isso, definir o objetivo. Meu objetivo é viver de renda, já quero viver de renda agora, quero aplicar meu patrimônio para já começar a viver de renda, só que eu tenho que pensar no seguinte cenário, quanto que essa fazenda me dá de receita também no ano? Quando a gente está falando de agronegócio, de pecuária e afins, a gente tem que pensar que ele tem um ano safra, que é o ano ali de colheita praticamente, então começa ali 1º de julho e vai praticamente até final de junho do ano seguinte. Esse ano safra, ele determina ali como é que é o plantio. Então, vou plantar agora, que está um tempo bom para plantar soja, por exemplo, para eu colher daqui a um ano. E por ser contratos praticamente anuais, o recebimento também é anual. Então você não tem uma renda mensal dessa fazenda normalmente. Tanto que a gente atende até alguma galera também do agronegócio, entende como é que funciona toda a estrutura de safras, de recebimento deles. E eles não aportam com constância mensal porque eles recebem normalmente na virada de ano ali. Então, junho, julho, eles começam a receber um valor. Em outras datas também. Então, normalmente eles trabalham com uma visualização de renda anual. Então, no ano eu consegui fazer de renda, vamos supor, 2 milhões. Diluiria isso em 12 vezes para poder chegar numa renda mensal, só que não necessariamente ele vai ter esse dinheiro no mês para poder aportar. Então é importante que você entenda isso. Eu vou arrendar meu imóvel para alguém fazer o plantio de soja ou para alguém colocar o gado ali no terreno para poder eu conseguir gerar uma receita disso. E é possível fazer. Será que esse arrendamento que você vai fazer do imóvel vai comportar a renda que você busca? Então é necessário você ter essa visualização. E indo muito com o comentário do querido Luiz Ferrarese, que falou que eu tava medrosinho demais, colocando 75% do patrimônio aqui no Brasil, pipipipopopó, colocou a sua alocação de investimentos nos comentários. Hoje eu vou fazer o quê? Uma carteira bem mais diversificada internacionalmente. Então eu quero o quê? Pegar esse dinheiro e dolarizar esse patrimônio no máximo possível. A gente tem um cenário seguinte. Eu tenho meu centro de custo é aqui no Brasil. Então eu tenho que ter uma receita aqui no Brasil. Seja meu salário, seja meus investimentos rendendo. Por quê? Porque eu tenho que arcar com meu custo de vida. Então é claro, é nítido que eu tenho que ter algum percentual desse patrimônio aqui no Brasil e o restante eu posso dolarizar de forma tranquila. Porque eu não quero sofrer com valorização, desvalorização cambial, pagar IOF na transferência do dólar pro real. Então tudo isso é necessário, é importante, mas às vezes se eu precisar de um dinheiro de renda urgente, quando eu faço transação, eu tenho que tirar um dinheiro muito maior para poder descontar todos esses impostos inerentes a essa transação. Então, esse é o primeiro cenário. Principal ponto. Tem um custo de vida hoje? Pensar, uma família legal, uma galera grande, vamos pôr 50 mil de custo de vida. Eu vou guardar, como eu trabalho com agronegócio, eu vou deixar no mínimo 2 anos no meu custo de vida mensal travado. Então, 1 milhão e 200. Então, 1 milhão e 200 é o valor que eu vou alocar
na minha reserva de emergência. Vou deixar ali parado em algum título de reserva de emergência, um tesouro, um CDB com liquidez diária, para que eu possa resgatar em caso de necessidade. Então coloquei 2 anos de reserva de emergência, por quê? Para ter maior segurança, trabalho com agronegócio, sei que eu posso ter um problema de uma estiagem, problemas de chuva fora de época, e acaba que isso pode afetar minha receita. Então eu vou ter travado 2 anos, 1 milhão e 200. Desses 1 milhão e 200, sobrou o quê? Estou falando de 13.450, certo? Se eu vou pegar o quê? Eu quero dolarizar meu patrimônio máximo. Vou colocar 60% do meu patrimônio exterior. 60%. 8 milhões e 70 mil vai para o exterior. E o que eu vou fazer com esse dinheiro lá fora? É muito patrimônio. É um dinheiro muito alto. O que eu faço? Eu vou abrir uma conta numa estrutura offshore, por exemplo. Ou abrir uma conta num banco que tem ali alguma conexão com um paraíso fiscal, por exemplo. Então, para quê? Para eu ter uma tranquilidade maior, uma diminuição de impostos. Isso tudo dentro da legalidade. Não é ilegal você utilizar o paraíso fiscal. Você tem que fazer tudo da forma certa, fazer as declarações bonitinhas, informar o patrimônio que você tem. O ponto de você escolher um paraíso fiscal é nada mais, nada menos do que reduzir os impostos que seriam pagos no momento de uma sucessão. Praticamente isso. Então eu vou mandar esse dinheiro para o exterior e lá no exterior eu vou pegar esse patrimônio e vou diversificar ele da melhor forma possível. Como? Vou colocar mais da metade dele, então vou colocar ali mais 60%. Então, dos 8 milhões e 70, eu vou colocar 60%. Então, 4 milhões e 842 mil eu vou colocar em título de renda fixa. Vou colocar ali em bonds, colocar em treasuries americanos, que são os títulos públicos americanos. Vou diversificar esse patrimônio na renda fixa. Vou colocar alguns mutual funds também, alguns fundos ali, money markets dentro da carteira. Para quê? Para diversificar esse patrimônio e me proteger mais. Porque eu tô pegando bond americano, pagando taxa de 4%, e aí eu fico tranquilo. Meu dinheiro rendendo em dólar, eu tô tranquilo. Pego o restante do patrimônio, que aí é 3 milhões e 228 mil. Esses 3 milhões e 228 mil eu coloco onde, Guilherme? Onde que eu vou colocar? Me fala. Eu vou diversificar entre renda variável. Então vou pegar algumas ações, vou trabalhar com as big techs, vou trabalhar com empresas ali, as aristocratas americanas que pagam dividendos, vou trabalhar com ETFs americanos voltados para setores específicos. Então vou trabalhar, por exemplo, com ETF para semicondutores. Vou trabalhar com ETF voltado para marcas de luxo. Inclusive, eu vi hoje, no dia da gravação desse vídeo, uma notícia de que tem um ex-gestor de uma grande gestora aí americana que está ganhando muito dinheiro com ETF de catástrofe. E fiquei curioso, depois eu vou pesquisar certinho e trago no próximo vídeo para vocês. Aí eu vou colocar em ETFs irlandeses também, para quê? Diminuir mais um pouco ainda meus impostos de dividendos. Então vou buscar o ETF de acumulação irlandês para aplicar esse patrimônio. Eu vou diversificar o máximo possível. Vou colocar em REITs americanos também, então que seriam os fundos imobiliários, né, praticamente americanos. Vou diversificar esse patrimônio ao máximo possível. Então aqui está essa alocação internacional. O restante, que eu estou falando de 13 milhões 450 mil, 5 milhões 380, eu vou alocar aqui no Brasil. Eu aloco como? Renda fixa. Eu posso pegar boa parte desse patrimônio. Então eu vou trabalhar mais uma vez com 60% desse valor. Menos 60%. 60% eu vou trabalhar em renda fixa de que forma? Criando uma escada de liquidez na renda fixa. Então eu vou pegar títulos que vencem próximos um do outro para que eu tenha uma renda, pego o rendimento dessa renda fixa e utilizo no meu dia a dia, na minha vida, quando esse dinheiro cair na conta, e realoque o valor bruto inicial de aplicação. Então, por exemplo, peguei 1 milhão, apliquei em renda fixa para vencimento agora em junho de 2025. Eu peguei outro e coloquei mais 1 milhão, coloquei para julho de 2025. Peguei o outro 1 milhão, coloquei para agosto de 2025. Então eu tenho 3 meses que eu vou estar recebendo ali de volta esse 1 milhão com a valorização, com o rendimento ali da taxa pré-fixada que eu peguei. E o que eu faço com esse valor? Eu pego aquilo que rendeu, guardo esse rendimento, utilizo no meu dia a dia, realoco, e o valor bruto que eu apliquei, então os 1 milhão, eu realoco na carteira de novo, eu escolho outra renda fixa e faço essa escada mais uma vez. E eu vou fazendo isso gradativamente, eu posso começar a fazer agora para o ano que vem. Então 2026 eu vou lá e começo a fazer essa escada. Para quê? Para eu ter uma previsibilidade de receita. E como é que eu vou ter essa previsibilidade? Pegando títulos pré-fixados. Então títulos pré-fixados eles vão dar essa visualização. O resto do patrimônio, que aí é 2 milhões e 152 mil, eu vou diversificar na renda variável. Nada tão longe daquilo que a gente já faz. Então pegar boas ações ali, perenes, robustas, que estão dentro do nosso padrão de investimento da UVP. Vou pegar fundos imobiliários também que estão alinhados com isso. Vou evitar fundo de papel inicialmente, por conta do cenário,
taxa de juros alta, eu vou estar evitando fundo de papel, mas posteriormente eu posso aplicar nesse ativo. Então, inicialmente eu faço esse tipo de diversificação. Não vou colocar criptomoeda nessa carteira. Por quê, Guilherme? Porque não faz sentido. Porque, pô, eu sou do agronegócio, sou uma pessoa cabreira, sou um cara sistemático. Vou ficar com meu patrimônio em Bitcoin, eu falei, subindo pra caramba, caindo pra caramba. Não quero esse tipo de risco. Tanto que eu mandei boa parte do meu patrimônio pro exterior. Eu quero uma carteira mais segura com aquilo que tá aqui no Brasil também. Então eu não vou ter esse risco todo. Então, em suma, essa seria uma diversificação que eu faria nessa carteira com esse dinheiro de herança. Só que depois de observar todos aqueles cenários que foram comentados. Então vale realmente a pena eu vender essa fazenda? Não vale a pena eu manter essa fazenda com contrato de arrendamento, algo nesse sentido. Eu preciso realmente desse dinheiro para já começar a viver de renda. Então eu já guardei 24 meses do meu custo de vida só para poder estar tranquilo e seguro com a minha família. Aloquei 60% do patrimônio total no exterior, diversifiquei em renda fixa americana, mutual funds, money market, coloquei ETFs, rates, stocks, coloquei todo tipo de investimento no exterior de forma segura, proteger meu patrimônio e diversificar. Brasil, renda fixa de forma escalonada para eu ter liquidez e previsibilidade de receita. Colocaria essa parte também de renda fixa atrelados à inflação, para eu também ter um ganho real ao longo dos anos, para não perder algum patrimônio para a inflação. Colocaria algum percentual em CDI? Colocaria um percentual em CDI. Outra parte, renda variável, ações, fundos imobiliários, para ter uma maior segurança. Evitar fundo de papel no cenário de alta da taxa de juros para não correr risco de default de algum título que está dentro do portfólio do fundo de papel. Então tudo isso eu estaria observando para ver se realmente faz sentido alocar. Se por acaso você não tem esse tempo, não consegue pensar dessa forma, quer alguém que te auxilie a chegar nesse lugar, nessa conclusão, abre o site da vpcapital.com.br, você vai ver os benefícios que a gente vai estar disponibilizando para você em breve. Você vai preencher para mim seu nome, sobrenome, telefone e e-mail. E aqui a gente vai fazer algumas perguntas para te conhecer melhor. Por quê? Porque a gente quer te conhecer, a gente quer saber a sua bebida preferida, quais são os interesses que você tem de atividades, se você tem algum hobby, qual que é o seu estado civil, regime de bens. Para que isso? Pra gente já entender o seu cenário antes da gente entrar em contato. Seus filhos, você tem filhos, qual que é a idade deles? Se você teve alguma experiência que você gostou, viajei pro Chile, achei incrível. Então você coloca aqui pra gente, colocar o seu endereço, coloca também qual que é o medo que você tem em relação à sua carreira, porque é importante pra gente entender isso, para também não alocar o seu patrimônio naquilo que você tem medo. E anota o que você dá pra sua vida financeira. E aqui você vai preencher pra mim qual que é o patrimônio aproximado que você tem hoje. Guilherme, eu tenho acima de 10 milhões. Você vai enviar pra mim. Aqui vai ter um botão de falar com o especialista, você vai clicar nesse botão e vai cair no WhatsApp da consultoria de investimentos da VP Capital. Então a gente vai te auxiliar a entender esse cenário e ver se realmente faz sentido para você vender uma fazenda ou aplicar o dinheiro. Então a gente vai fazer toda essa análise e te passar aquilo que faz sentido para o seu perfil. Então no vídeo de hoje, vocês conseguiram compreender um pouco mais sobre como que a gente pode observar e analisar se vale a pena ficar com uma fazenda ou investir esse dinheiro. Não trabalhei com visualização de rentabilidade. Por quê? Porque você também tem que entender o cenário. Eu posso diversificar este patrimônio cada vez mais, alocar de formas estratégicas para que você não sofra dilapidação patrimonial cada vez mais. Perfeito? Então o que você vai fazer para mim agora? Deixar aquele like maravilhoso, comentar para mim aqui o que você achou desse vídeo, coloca uma sugestão de tema também que você quer ver eu discorrer aqui para ti, e vai ser uma honra responder o seu comentário, fazer o seu vídeo ali que você me deu sugestão, tá? Beijo no seu coração, forte abraço e até o próximo vídeo.